TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, aberto e digital, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. A eleição iniciou. Hoje nós vivemos realmente um clima de eleição. Depois da pesquisa Datafolha, as principais televisões começaram a fazer entrevistas. O Sistema Globo Televisão começou no Jornal Nacional dessa semana e também na Globo News, entrevistas diárias. No Jornal Nacional, que é o jornal de maior audiência do Brasil, e no Sistema Globo News para os assinantes da Globo News. Agora, outras grandes televisões também já iniciaram, como a Bandeirantes já fez o primeiro debate, então nós estamos no processo. Agora, dia 31, iniciou-se também a propaganda na televisão. O processo de eleição está em andamento. Lamento profundamente que a gente veja claramente que a nossa democracia tem muitos vícios, tem muitas incoerências e principalmente tem muita coisa errada. Nós não temos um país organizado com governos sérios, com gestões, porque o erro, a tramóia, o embuste, começa aonde? Começa durante a eleição. O processo eleitoral brasileiro é viciado, as pesquisas são mentirosas e induzidas, as grandes redes de televisões querem fazer o seu presidente e o eleitor fica no meio de tudo isso. Infelizmente, nem todo mundo tem a capacidade, ou pelo menos é politizado ao ponto de entender todo esse emaranhado. A gente busca aqui, eu busco aqui no programa Pela Ordem há mais de 7 anos, organizar esse processo e passar para você, para os nossos telespectadores, enfim, da TV Assembleia e da TV Fortaleza, o que realmente acontece por trás de tudo isso. E hoje eu vou falar sobre pesquisa e vou falar sobre entrevista, né? Sobre a Rede Globo de televisão, e pedir ao meu amigo Luiz Cláudio, que vai ficar comigo acompanhando esse processo eleitoral, pedir para que a gente fizesse hoje, começar lá umas pesquisas, né, Luiz? Mostrar uma pesquisa e depois eu vou para as entrevistas feitas na Rede Globo de televisão, que é muito importante para você entender o processo, né, eleitoral brasileiro. Luiz, nós tivemos a pesquisa da Datafolha. Depois da pesquisa da Datafolha... Antes dela, nós tivemos o do Ibope. O do Ibope, não, do depois Ibope. da Datafolha. Depois. Antes da Antes nós tivemos primeiro do Ibope. Do Ibope, depois da Datafolha e depois do Ibope, agora do Data Poder 360. E antes do primeiro Ibope, nós tivemos duas do Data Poder 360, né? Exatamente. Que a gente divulgou aqui também, né? Então, eu queria passar o seguinte, a Globo só viu que tinha pesquisa depois da que ela divulgou, a que ela encomendou. Até a pesquisa dela sair, ou seja, a pesquisa que ela encomendou, para ela não tinha nada, nem tinha pesquisa, nem tinha eleição. É triste você ver isso, porque eu trabalho aqui na TV Fortaleza. A TV Assembleia também, com a irmã nossa, nos transmite. Nós temos a Verdes Mares, nós temos aqui em Fortaleza a Verdes Mares, nós temos a TV Diário. E são todas as televisões que a gente respeita, divulga e fala do que eles fizeram, então nós devemos falar naturalmente. A Rede Globo Televisão, ela só acha que as coisas só existem se for ela que compactue, ela que faça e ela que divulgue. Ela chega a deixar de dar notícia ou alguma coisa que aconteça envolvendo outra emissora, como se aquela notícia não merecesse divulgação porque aconteceu com outra emissora. Isso é muito triste e isso vem acontecendo. Então, para a Rede Globo Televisão, o Bolsonaro só era o segundo colocado, né? E o Lula o primeiro colocado só a partir de agora, dessa semana, que ela fez a Datafolha, né, Luiz? É interessante que o Data Poder, ela fez uma pesquisa que, infelizmente, não fez um cenário sem o Lula. Só fez o cenário incluindo o Lula, em função de que ainda vai ser julgado... Mas, inclusive, Luiz, eu acho que ela fez certo, sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal acabou de negar. Não sei quem foi que pediu para que o nome do Lula fosse retirado das pesquisas e o Supremo Tribunal Federal negou, né? Negou quinta-feira agora passada. Há esse confronto
de leitura, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ela está sendo tutelada pelo Superior Tribunal Mas vamos lá, Federal. vamos para a pesquisa Mas do tudo bem. Data Poder. Vamos falar, acho que Lula tem 30% nessa pesquisa, Bolsonaro tem 21%, são os únicos dois candidatos, Carlos Frederico, que alcançam 2 dígitos. Depois deles dois, o Ciro vem com 7%, Alckmin vem com 7%, Marina com 6%. Eu faço questão que você vá até o final, viu? Álvaro Dias com 3%, o Cabo Daciolo tem 2%, Meirelles tem 2%, Boulos tem 1%, o Amoedo tem 1%, a Vera do PSTU tem 1%, o Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, tem 1%, e Emael tem 1%. Brancos e nulos dão 14%. Não sabe, não respondeu, 4%. Só um detalhe, brancos e nulos, não sabe, não respondeu, são 18%. Você junta com os 20% do Bolsonaro e os 30% do Lula, só aí você tem um universo de 60%. Outros candidatos literalmente estão pulverizados em 40%. Beleza, agora vamos aqui para alguns detalhes importantes. Esse 30% do Lula vai sumir, porque ele não é candidato, né? Ele migra para outras candidaturas. E aí a avaliação que o Luiz fez de nenhum candidato com 2 dígitos já muda, porque a própria Marina, quando tira o Lula, ela passa seu a segundo. ter 2 dígitos e passa para 14% aí nas outras pesquisas. Isso aconteceu na pesquisa Datafolha E do Ibope. e aconteceu também no Ibope. O que eu vou lhe mostrar aqui agora é o que eu falei no início, na abertura desse programa. Eu quero lhe mostrar isso aqui agora para você entender o que eu estou falando em relação a entender o processo eleitoral brasileiro. Olha, Luiz, os últimos que tem 1% aí, diga aí para mim, na última pesquisa, essa é a pesquisa mais recente do Brasil, essa daí, diga aí, os últimos têm 1%. Vamos lá, os que têm menos de 5% são ele, Álvaro Dias, com 3%, Cabo Daciolo, com 2%, o Meirelles, com 2%, o Boulos, com 1%, o Amoedo, com 1%, a Vera, com 1%, e o Goulart, com 1%, e, por final, o Emael, com 1%. A crítica vale à imprensa de todos os lados. Graças a Deus que tem TV pública. TV pública como a nossa aqui, ela não tem interesse eleitoral, nem tem interesse partidário, nem tem interesse financeiro em nada. Né? E isso é muito bom, porque a gente faz o jornalismo com seriedade e com isenção. Eu estou querendo falar o quê? A Bandeirantes entrevistou essa semana o senhor Amoedo. Esteve até aqui no Ceará também essa semana. Teve essa semana. O candidato do Partido Novo, Amoedo, foi entrevistado na Bandeirantes. Um dia depois de entrevistado, um dia depois que ele participou do programa Canal Livre, né? E passa aos domingos, um dia depois do Canal Livre, o Boixá, que é a âncora do jornal Bandeirantes e também apresenta o programa pela manhã na Rádio Bandeirantes, divulgou uma pesquisa do Instituto que ninguém conhece, nem ouviu falar, em que o Amoedo aparecia com 4%. Um Amoedo igual ao... Acima do Álvaro Dias. Não, o Amoedo não participou de nenhum debate, porque no partido dele não tem ninguém, não tem a quantidade necessária de representante para participar de debate. Como não participou a candidata do PSTU, como é o nome dela, ô Luiz? A Vera. A Vera. Como não participou... O Goulart. O Goulart. Como não participou o Emael. Pois, de uma hora para outra, essa pesquisa, encomendada pelo banco do universo que o Amoedo faz parte, ele é do Itaú, é executivo do Itaú, de uma hora para outra, a Amoedo apareceu com 4%. E desapareceu da pesquisa o Álvaro Dias, sumiu dessa pesquisa, o Álvaro Dias. Ele estava na frente do Álvaro Dias. E de uma hora para outra, o Amoedo passou a ter, sabe o quê, Luiz? 2%. 3% na espontânea. Na espontânea. O 3%. Ciro Gomes tem 9% nas pesquisas e tem 2% na estimulada. A Marina Silva tem 14% numa pesquisa e na espontânea tem 2%. Esse rapaz, de uma hora para outra, passou a ter 4% na estimulada e 2% na espontânea. 3%. Aí você vê como o processo de pesquisa eleitoral brasileiro é de quem paga, meu irmão. E nós temos que ter isso na cabeça. Já aconteceu casos visto claro aqui no Ceará, já aconteceram casos a nível de Brasil. Teve várias propostas de emenda constitucionais no Congresso para acabar com essa farra, né, Luiz? Os institutos de pesquisa querem ganhar dinheiro. E eles apostam numa coisa que eu já expliquei aqui. O povo brasileiro não gosta de votar para perder. Então, eles colocam pontos para
querer passar para você que aquele candidato tem chance de subir. Aí você acha que o cara vai subir para você votar, para induzir você a votar naquele candidato. Mas Cássio diz que não vai dar certo, não. Porque quando chegar a eleição dá certo sim. Ele vai induzindo. E as pessoas que têm essa visão de voto útil, ou seja, se eu votar no candidato e ele perder, eu perdi meu voto. Você perdeu seu voto não, meu irmão. Você ganhou seu voto através da sua consciência pela análise que você fez. Você perde seu voto, se for Maria, vai com as outras. Aí você perde seu voto, porque você votou sem analisar, você votou sem olhar, e são 4 anos depois só falando mal de governo, quando os governos que aí estão foram você e eu que colocamos lá. Esse é o grande ponto. Essa é a nossa grande tragédia. E se você não se tocar disso, vai continuar sendo. Então, o Armoedo, que na pesquisa anterior a essa, olha, essa daí depois dessa, na pesquisa do Datapoder, ele perdeu 3 pontos, voltou para ter 1 e não tem nem nada na espontânea, 0 na espontânea. O homem tinha 4. E o engraçado, aí fica uma crítica para o Grupo Bandeirante. O Grupo Bandeirante recebe ele no dia, e no outro dia já divulga uma pesquisa dessa, o Grupo Bandeirante, não é, Luiz? Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que eles têm que ter responsabilidade com o que fazem, né? O Carlos Frederico, a grande realidade é que se esperava que surgisse uma terceira via ou uma candidatura de centro que evitasse essa polarização entre o grupo liderado pelo ex-presidente Lula e pela liderança carismática de Jair Messias Bolsonaro, que, venhamos e convenhamos, uma coligação inexistente, palanques estaduais inexistentes, no entanto, chega a ter 1/5 dos votos válidos. Por quê? Nós vamos já falar, porque o Bolsonaro é um assunto do próximo bloco em relação às entrevistas que foram dadas, e o Bolsonaro é uma delas. Mas voltando, Luiz, para a pesquisa, que é importante a gente falar, vamos para o que você vê na televisão, ou seja, os jornais. Os jornais, né, Luiz? Eles passam o jornal pela manhã, o jornal pela tarde, o que é que acontece? Eles acompanham as atividades dos candidatos, né? E degrinha a imagem. Aí eu vou perguntar ao meu amigo Luiz, por favor, bote aí, Luiz, a pesquisa. Eu quero que tu olhe aí para tu fazer uma pergunta, você que acompanha como eu, essa história. Você já viu alguma vez um dia no jornal, estou perguntando a você, para você pensar aí, e o Luiz vai responder aqui, da candidata do PSTU? Não, literalmente ninguém conhece a Um Vera. dia de atividade dela, o nome dela, Luiz? Vera. A Vera. Eu não sei nem o nome porque a imprensa não divulga, Vera. Você viu algum dia de atividade Do Goulart. do Goulart? Eu nunca vi. Do próprio Amoedo. Você viu algum dia, aí que é o problema, a moeda que é o problema. Você viu um dia de atividade Do Daciolo. do Daciolo, do Cabo Daciolo? Eu nunca vi. E o Cabo Daciolo foi pro debate. E vai para todos os debates do Cabo Daciolo, E vem crescendo. porque o Cabo Daciolo tem Bancada. bancada. Você viu algum dia do Cabo Daciolo? Eu nunca vi. Mas do Amoedo, Luiz, tá quase todo dia. O Carlos Frederico... Só por quê? Porque, aí você fala, por que, Cássio Diri? O que é que tu está insinuando? Não estou insinuando nada. Esse rapaz, ele representa o mercado, ele representa os bancos. Ele é o cara que tem, é o candidato mais rico dos que estão aí. Declarou 460 milhões de reais de patrimônio. Então, eu estou querendo dizer para você como funciona a eleição nesse país. Como funciona, tá certo? Então, ele tem 1%, mas as empresas de comunicação cobrem o dia dele. Mas não cobre o dia da Vera, não cobre o dia do Goulart. O próprio bolso. O que eu estou exigindo aqui é o que você estaria exigindo tivesse no meu lugar. Isenção, isonomia, igualdade. Porque a eleição só é limpa se ela for igual. Se ela não for igual, ela não é limpa. E se ela não for limpa, a nossa democracia também será suja. Mas você ia falar, pode dizer, Luiz. O que o Carlos Frederico quer sintetizar nesse pronunciamento dele? Uma coisa simples e objetiva. O mercado financeiro tem 3 candidatos. O mais conhecido é Henrique Meirelles. Decolou Carlos Frederico? Ainda não. 2%. E não vai decolar. É. O segundo candidato dele, que era o mais competitivo, teoricamente, não está indo a lugar nenhum, que é Geraldo Alckmin. Álvaro Dias era uma espécie de alternativa lá na frente, mas também não conseguiu crescer. E, por último, eles agora, no desespero, estão apostando em João Amoedo.
Por quê, Carlos Frederico? Os 4 primeiros colocados em qualquer pesquisa, que são Lula e o seu substituto, provavelmente o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, Bolsonaro, Ciro Gomes, esse, na minha avaliação, o candidato mais antissistema financeiro do Brasil dos últimos anos. Foi o primeiro na história do Brasil que teve a coragem de bater de frente. De frente. Tirando um candidato uns 6, 7 pontos, 8 pontos, 9 pontos. Né? O PSTU e o PCO. Já fizeram. E o pessoal já vem fazendo isso há um tempo. Mas... Aí tem Marina Silva também, que nesse ano, literalmente, também tem fazido críticas amenas, mas sim, também ao sistema financeiro. Eles entraram em parafuso. Então, era necessário criar uma candidatura. Só que não há tempo para fazer isso. Na minha avaliação, quando eles fazem isso, eles prejudicam mais ainda a figura de Geraldo Alckmin. A história de que não há hoje um candidato de centro, eu acho que há. O candidato de centro hoje é Ciro Gomes e Marina Silva. Lula é um candidato extremado e Bolsonaro é outro candidato extremado. E esses dois candidatos se autoalimentam, né? Porque toda a vida que o Lula cresce, ironicamente, o Bolsonaro cresce. Porque um é a antítese do outro. Perfeito. Eu, inclusive, falando já sobre isso, deixando um pouco a pesquisa, mas esse candidato, voltando para esse candidato do mercado, Almoedo, já estava fazendo um trabalho pesado financeiro nas redes sociais, aí iniciou esse trabalho, para ver se há um crescimento, para ver o crescimento, porque está acontecendo isso, né? É uma pessoa desconhecida, falar na velha política, e ele representa o que tem de mais velho no Brasil, que é o mercado que domina a nossa democracia desde o tempo que ela foi iniciada. Isso é importante dizer isso, porque... Frisar principalmente. Né? Frisar principalmente, porque nós somos espoliados pelo sistema financeiro nacional. E o sistema financeiro nacional ele só existe, só faz essa espoliação do cidadão brasileiro porque o governo permite. Você imagine a gente governado por um cara que quer piorar isso. Ontem aqui no Ceará ele falou que queria privatizar a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Aí eu fiquei pensando, nós temos um déficit habitacional no Brasil monstruoso, né? O que tem de... Algumas pessoas que têm alguma casa para morar, tem porque a Caixa Econômica existe. Aí os caras querem privatizar a Caixa Econômica. Se alguns agricultores sobrevivem no interior do estado do Ceará, sobrevivem por causa do Banco do Brasil, o Banco do Nordeste. Eles querem privatizar os bancos que ajudam as pessoas mais pobres a sobreviver. Quer dizer, além do domínio que já é gigantesco que eles fazem hoje, no Brasil hoje só tem 5 bancos, talvez 6, porque todos os outros botaram para fora, virou um cartel de banco. E esse cartel de banco que tem no nosso país explora a população. E o pior, tem candidatos falando em novo, em coisa nova, em mudança, para explorar mais, espoliar mais o cidadão brasileiro. Isso é terrível, né? Mas a gente tem que falar aqui e explicar a nossa... Porque a nossa visão nem é de esquerda nem é de direita. A nossa visão é do que acontece no nosso país. E não é esquerda e direita que vai definir o que acontece no Brasil. O cidadão que é a favor do aborto, ele não é de esquerda, ele é a favor do aborto. Quem não é a favor do aborto como eu não sou de direita, eu sou contra o aborto. Porque eu sou a favor da vida. Pegaram esses assuntos e colocaram esquerda e direita sem ser. Sem ser. O cidadão que é homofóbico, ele é homofóbico. Não porque ele é de direita e esquerda, ele é homofóbico. Né? E quem não é homofóbico não é de direita e de esquerda. Ele é um cidadão correto, honesto e respeita a liberdade alheia. O cidadão que é escravidão, que é racista, e um escravocrata, antigamente como chamava, um racista, ele é um racista. Ele não é nem de esquerda nem de direita. Ele é um racista, ele é um louco que quer definir uma pessoa pela cor da pele dela. Ele é um imbecil que define uma pessoa pela cor da pele dela. Ele merece sofrer na justiça essa ignorância que ele carrega com ele. Penalidade. Perfeito. No Brasil é porque bota esquerda, direita, e isso não tem nada a ver nem com esquerda nem com direita. Eu vou para um rápido intervalo e volto já, falando sobre já as entrevistas, né, dadas na grande imprensa nacional. Sai daí não. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura.
exercícios mais saúde, novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. A Prefeitura busca avançar na saúde com mais prevenção em Fortaleza. A Prefeitura amplia os núcleos de prevenção, dando prioridade àquelas pessoas que têm mais necessidade. Eu fiz o meu pré-natal todinho aqui no posto, mas a neném nasceu prematura. Ela teve que passar uma semana na incubadora, daí ela recebeu alta e novamente nós tivemos que voltar para cá para o posto para ela fazer o acompanhamento durante 2 anos e meio pela pediatra e a fisioterapeuta. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa, pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Eu falei no início do programa, no primeiro bloco a gente falou sobre pesquisa e sobre isonomia, sobre igualdade, sobre respeito à democracia e às candidaturas. E vou continuar lutando e trabalhando contra isso. Agora nós vamos falar do que estão fazendo com a eleição desse ano. Esse ano é uma eleição diferente. Totalmente diferente do que aconteceu nesse país. Tem as redes sociais, que ninguém esperava o peso dela, e o peso dela vai ser determinado, o Luiz já vai falar sobre isso, e tem as entrevistas. O que aconteceu essa semana, mas ninguém esperava. Né? Semana típica, né? Destruir a Rede Globo de televisão e a hipocrisia dela na própria Rede Globo de televisão. A Rede Globo de televisão transmitiu ao vivo a hipocrisia dela ser escancarada por uma entrevista dada pelo Bolsonaro. Mas eu vou falar da primeira, do Ciro, depois eu falo da Bolsonaro. Luiz, o Ciro foi o primeiro, né? Só avisar o telespectador que a gente, infelizmente, vai só poder falar de 3 entrevistas hoje, porque nós estamos gravando e nós não vamos pegar a 4ª entrevista que sairá hoje à noite. Então, vamos falar de Ciro Gomes na segunda, vamos falar de Bolsonaro na terça e de Geraldo Alckmin nessa última quarta-feira. Mas a entrevista do Geraldo Alckmin mostrou que o tom lá é o mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, Luiz. Primeiro, o Ciro teve vazado de ser o primeiro, porque foi um sorteio. Sem dúvida. Não sei se esse sorteio é bem feito ou não. Ninguém acompanhou. Eu sei que ele teve vazado de ser o primeiro. E para a sorte do Bolsonaro, o Ciro foi o primeiro. O Carlos Frederico está fazendo um comparativo entre o Bolsonaro e o Ciro por uma razão simples e objetiva. Porque são 2 pessoas com temperamentos fortes e dado a rompantes. Diferente do Geraldo Alckmin, que sempre se mantém naquela tendência muito calma. Mas eu acho que alguém deu o nome daqueles compromissos do cabo se acalma, hein? Lexotan. Um Lexotan, um sossega-leão, sei lá, um suco de maracujá para o Ciro. O Ciro, nessa entrevista dada à Rede Globo, ele foi perfeito. Perfeito em relação... Porque estigaram demais, partiram para cima, né? Tentaram intimidar o Ciro com a vida do Lupe, que é presidente do PDT, antes do Ciro chegar no PDT. Pra você ter ideia. Se fosse o cara que ele escolheu, podia ter sido o cara presidente do partido antes do Ciro chegar lá. E tentaram colocar o problema entre ele e o Lupe, porque não tinham o que falar da vida do Ciro, né? Pessoal, não. Não tinham o que falar da vida pessoal. E foram falar do presidente do partido dele. Eu só acho que o Ciro tem que entender o seguinte, ele tem que ter lealdade ao presidente do partido dele. Mas ele tem que dizer que cada cidadão responde pela sua vida. E ele não pode responder pela vida do Carlos Lupe. Não deve. Se tiver alguma coisa que é errada, processo alguma coisa, você pergunte a ele. Ele me disse que não tem, né? E eu não posso responder pelo presidente do meu partido, né? Então, foi o erro dele. O único erro que eu vi na entrevista do Ciro. Já vou perguntar se o Luiz concorda comigo. O restante, ele foi perfeito, se saiu muito bem, muito calmo. Como ele tem muito conteúdo, toda a resposta dele tinha muito conteúdo. Eu vi uma coisa grosseira, porque naquele momento eu vi, aquilo não era uma entrevista, aquilo era um tribunal de inquisição medieval, ou a pessoa ali tinha 2 delegados e uma pessoa fazendo um depoimento. Eu não conheço aquilo como entrevista. Já fiz entrevista aqui, várias pessoas, já perguntei coisas aqui difíceis de ser respondidas. Nessa bancada aqui eu entrevistei muita gente já nesses 7 anos, secretário de Estado, deputados estaduais, senadores, já entrevistei muita gente aqui nessa bancada. E aqui nessa bancada, eu nunca trouxe ninguém para cá para ser inquirido, não. O que me pareceu muito, muito triste é ver 2 apresentadores de televisão
chamar uma pessoa para ser entrevistada e, na realidade, chama ela para sentar numa cadeira para eles passarem o tempo todo falando mal dela, dando o juízo de valor que ela tem daqueles candidatos. Isso não é entrevista. Em nenhum instante eles falaram de habitação, em nenhum instante eles falaram de economia, em nenhum instante eles falaram de saúde, em nenhum instante eles entraram na segurança. Falaram de quê? Segurança. O senhor disse isso e era para ter dito isso. O senhor falou isso da segurança, o senhor falou isso, sei de quê. Eles só falavam em coisas em contradições que poderiam ter sido ditas por ele. Eles não entraram nos assuntos que interessam se esses candidatos têm condição de fazer alguma coisa para esse país ou não. E essa discussão, eles estão preparados para dirigir o nosso país? Eles têm plano de governo para isso? Ninguém falou isso. Ninguém falou isso. E você só sabe se a pessoa tem plano de governo, Luiz, se você detalhar. Em 28 minutos dá para detalhar a saúde, dá para detalhar a educação, né? Dá para detalhar a economia. Essa foi minha visão do debate que eu vi do Ciro Gomes. Agora eu quero a opinião do meu amigo Luiz. É interessante. Essa tentativa da gente fazer um comparativo entre a entrevista de Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, ela é necessária. Por quê? Porque você nota que na entrevista de Ciro Gomes, na segunda-feira, ele tenta jogar de acordo com as regras. Tenta acompanhar a pauta da Rede Globo e não invertê-la. E o mais importante, querendo ou não, o Ciro é um dos poucos candidatos que tenta discutir as questões econômicas relevantes hoje no país. Quem tem conteúdo para fazer isso, né, Luiz? A realidade é essa. O Bolsonaro é interessante. Ele literalmente usa os debates televisivos. Vamos entrar no Bolsonaro? Não, você só comparativo. Comparativo. Ele já entra nos debates televisivos para quê? Para cada vez mais solidificar a sua base. Por isso que ele aproveitou, um dia depois do Ciro, a entrevista, vendo o que tentaram fazer com o Ciro e ele não se deixou permitir isso. Mas o Ciro também não fizeram não com ele. Não fizeram não, concordo com você. Você saiu muito bem, saiu muito bem. Mas, no geral, o que no estilo dele, que é diferente do estilo do Bolsonaro. Com certeza. O Ciro procura dar uma resposta que tenha conteúdo. Tem um momento interessante. Eu estou no Ciro ainda, por isso que eu não estou falando do Bolsonaro. Vai falar do Bolsonaro. Teve um momento em que o Bonner questionou a história do SPC. Aquele programa que eu falei aqui que era possível ser feito, e que ninguém faz porque é coisa para classe média e para pobre, que o Ciro disse que ia fazer, e é possível ser feito sim. Porque milhões, bilhões de reais já foram feitos e são feitos todo ano para empresários bilionários. São refis. Que é muito pior do que o Ciro está propondo. O Ciro está propondo que você retira o juro de agiota cobrado por essas instituições bancárias que não eram nem para funcionar, você retira esse juro de agiotagem e você permita, através de um juro normal, 8%, 6% ao ano, o brasileiro voltar a ter o poder de compra e pagar o que ele deve. O principal que ele pediu emprestado e os juros mesmos reais que são cobrados em todo lugar do mundo. É isso que o Ciro propõe. Fazendo como? Com o dinheiro que ele vai financiar essa pessoa pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica. Ele quis detalhar isso. O William Bonner não deixou. Não me interessa isso não, não quero isso não. Por quê? Não interessa o William Bonner. O William Bonner ganha 600 mil reais por mês. Ele não está interessado que tem 65 milhões de brasileiros inadimplentes. Foi o que eu entendi. Eu sei que isso não é verdade, o William Bonner deve estar preocupado com isso. Mas eu estou dizendo, ele não quis esclarecer isso. A empresa dele não está preocupada. Ele não quis esclarecer isso para 65 milhões de pessoas, cara. A empresa dele não está interessada. Né, Luiz? A empresa que ele trabalha não está interessada. Para você ter ideia, aquela entrevista dá, sabe o quê? Dá 30 pontos no Ibope. Se você botar 30 pontos no Ibope em São Paulo, sabe quanto é que dá? Cada ponto no Ibope dá 210 mil pessoas. Você imagina o universo aí de pessoas assistindo aquela entrevista. Que era o momento exato para o Ciro explicar a história do SPC. O William Bonner não quis ver, não deixou ele falar. O candidato teve que pedir, o senhor deixou eu falar, o senhor me dá um minuto. Eu nunca vi isso na televisão brasileira, Luiz. O mercado financeiro não deseja essa pauta seja levada Pois é, pronto, agora foi perfeito, Luiz, agora foi perfeito. Por quê? Diz, Luiz. Porque, na minha avaliação, é tentar diminuir cada vez mais a margem de lucro dessas instituições, que é um absurdo. E a Globo, que representa eles, não... Que recebe deles, não quer que essa pauta seja discutida.
O próprio campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também está fazendo uma pauta parecida. A principal financeira do Brasil patrocina aquele jornal que o Ciro estava falando, É verdade. que explora o povo brasileiro. Explora mesmo. Você que tá pagando juros sabe que quem está falando aqui é verdade. Então, essas verdades precisam ser ditas. E aí você vê o tamanho do embuste que nós estamos metidos. Aí vem o pior sobre a história, e já vou para o Bolsonaro. Eu alertei aqui a você, né, nessa televisão, eu fiz o Luiz também se lembra disso, eu fiz uma postagem no blog do cassfelipe.blogspot.com, eu falei na Rádio Cidade AM 860, onde tem um programa diário, eu falei no programa Hora da Verdade da TV, e Hora da Verdade da Rádio Cidade, Hora da Verdade da TV na NET e na Multiplay, os canais que eu falo na mídia. Eu falei que o programa feito pela Rede Globo, o país que você quer para o futuro, era, na realidade, uma busca de uma procuração falsa, de uma procuração de uma empresa querendo ela se auto-intitular procuradora dos eleitores brasileiros quando chegasse na eleição. O programa tinha, na retaguarda, o pensamento totalmente eleitoreiro. Teve gente que me criticou, eu botei no blog gente que me criticou, hoje é claro. Tudo em qualquer entrevista, a pergunta, qual é o país que o senhor quer para o futuro, candidato? Aí a outra pergunta, candidato, sobre corrupção, o nosso povo disse que não quer corrupção. Candidato, sobre habitação, o nosso povo disse que não tem habitação. Candidato, o nosso povo quer ética na política. Candidato, o nosso povo não quer que, Luiz, esse centrão continue dominando, ou foi a pergunta para o Geraldo Alckmin ontem. O nosso povo diz isso para a gente, nós temos aqui o programa O Brasil que você quer. Quer dizer, a Globo hoje usa esse programa Para pautar. para pautar, Luiz, não. É para ser... É como se ela fosse procuradora da vontade popular, E cara. um outro detalhe interessante, ela está pagando um preço muito caro, porque quando ela destruiu a imagem do homem público, sem separar o joio do trigo, Não deixou ninguém. deixou uma figura que está pegando o vazio e está solidificando o vazio. Que é Jair Messias Bolsonaro. Bom, então, aí eu já entrando no Bolsonaro, o Bolsonaro assistiu o debate do Ciro Gomes e viu que a negada foi para cima, foi para voar as bandas, como dizem aqui no Ceará, e disse, eles vão querer me desconstruir. E eu vou para lá e vou desconstruir a Globo. E uma forma inteligentíssima, eu fiquei muito feliz, porque esse tipo de televisão que faz esse tipo de coisa no nosso país, isso tem que acabar. Porque aquilo é uma concessão pública. Aqui é uma televisão pública, uma concessão pública, uma televisão pública. Lá é uma concessão pública, mas dada a uma empresa privada, que nasceu em 65, apoiou a ditadura, e só do governo do PT recebeu mais de 6 bilhões. E desse governo que está aqui hoje, né? O governo do Michel Temer, que está se acabando, está já apodrecendo, esse governo já passou 500 milhões nesse ano, 2018, para essa empresa. É isso mesmo, quase meio bilhão. Esse que eles querem destruir, tentaram tirar 2 vezes. Isso só a União. Isso você Isso está só- colocando São Paulo. e Não, estou outros colocando estados. só o governo federal. Se você botar São Paulo, os outros estados, aí pronto. Então, esse tipo de gente é que nós estamos falando. Eles se prepararam para desconstruir o Bolsonaro. O Bolsonaro é o pavor deles. Por quê? Porque o Bolsonaro conseguiu crescer sem eles, se solidificou sem eles, em cima do que o Luiz falou já, né? E o Bolsonaro se preparou para desconstruir a Globo. Foi o que ele fez, né, Luiz? Vamos tentar aqui um pouco compreender o que Jair Messias Bolsonaro aprendeu um dia antes com a entrevista de Ciro Gomes à Rede Globo. Ele compreendeu que eles não permitiam o debate aberto. Como você bem colocou, no momento em que o Ciro pede 1 minuto para explicar uma pauta, você nota que, desde o princípio, eles estavam ali para encurralar o entrevistado. Jair Messias Bolsonaro, quando chegou lá, chegou o quê? Armado. Não, perfeito. Armado. Aí alguém vai dizer, Luiz Carlos, o que tem a ver você falar um pouco da vida do Bolsonaro? Bolsonaro é paraquedista. Paraquedista é aquele cara que, em terra, é o primeiro a entrar em combate. Ele é jogado do céu, aterriza. Saca a baioneta na mão. Então... Desce com a baioneta na mão. Se fosse numa questão marítima, na praia, era os marines. Então, quer dizer, é um cara que sabe o que é o confronto. Tanto armado como também verbal. E, literalmente, ele se preparou ali para desmoralizar os dois
debatedores que estavam com ele. E principalmente a moça Rede Globo que... Televisão. Não, principalmente a moça que eu acho que ela não compreendeu o que estava ali em jogo. Não, mas o que ele fez lá, ele ainda fez mais ainda na Globo News, depois eu conto. Mas deixa eu dizer o que eu bati aqui. Interessante do Bolsonaro foi o seguinte. Tem uma coisa que eu quero falar aqui. Eu não gosto de algumas causas que ele defende que são são até ilegais, né? Homofobia, racismo. Ele está sendo acusado, né? Não sei se ele é homofóbico ou é racista, mas ele está sendo acusado de algumas declarações dele ser racista e homofóbico. Isso é lei. Se você está no país, você tem que cumprir a lei, né? Eu não gosto. Eu acho que ele precisa de uma assessoria melhor, precisa tentar se explicar melhor. Mas o Bolsonaro ontem me contemplou numa coisa, Luiz, muito interessante. Existiu um homem nesse país e peitou a Rede Globo. Várias vezes. Leonel de Moura Brizola. Já morreu. O Bolsonaro fez uma coisa ontem e só faz quem tem coragem. E só faz quem não tem Rabo preso. rabo preso. E isso, a gente usa essa expressão que é nossa aqui do Ceará. Ou seja, sem ter uma vida limpa por trás, fica difícil você partir para cima como ele partiu de uma empresa que tem como levantar a vida dele, tem como destruir ele em uma semana. E isso pode acontecer. Eu estou alertando aqui que isso, se ele tiver, isso pode acontecer agora nesse um mês para a eleição. Né? Só lhe interrompendo, a deputada Cidia Campos, que é uma brisolista histórica, literalmente reproduziu o que você falou. Por quê? O brisolismo foi uma das primeiras correntes políticas a ser exterminado pela Globo. Quem conhece a história política desse país sabe do que eu estou falando. Se você não conhece, é novo, coloque isso na sua cabeça. Né? Ou seja, tão velho não, porque a história política do Brasil recente, as pessoas não têm memória. O Brizola sofreu demais. E o Mas Brizola, não tinha as redes sociais. O Brizola, pronto. O Brizola cunhou tinha. uma frase, eles eram detentores da opinião brasileira. Era o monopólio. Monopólio. O Brizola criou uma frase, eu não estou a dizer como ele falou não, mas o resumo ele quis dizer o seguinte, enquanto a Rede Globo de televisão tiver o monopólio da audiência, Ela escolhe quem vai para a Sibéria. não existe democracia nesse país. Quem vai para a Sibéria do esquecimento. Pronto. Não existe democracia nesse país. Foi isso que ele disse perfeito. E o Bolsonaro fez isso lá e fez muito grande. Falaram em desigualdade entre homem e mulher. Ele mostrou a desigualdade na bancada. Que é um fato. É um fato. Eu tenho certeza que o William Bonner ganha 4 vezes mais do que a Renata Comes. Ele comprovou. Ele falou em falta de respeito com as crianças, com alguns livros que se produziu em algumas cidades. Aquilo não foi para o Brasil todo, não. Aquilo é mentira do Bolsonaro. Aquele livro não estava aqui no Ceará, não estava em todos os locais, não. Algumas cidades adotaram, outros não. E o livro que é para criança, o William Bonner e a Renata não deixou mostrar, no horário de 9 horas. Né? O Bolsonaro, ela foi falar do salário do Bolsonaro, que era público, minha filha, você não sabe, essa empresa aqui recebe bilhões do governo de dinheiro público e mantém vocês. Né? Ele disse verdades que talvez ele não esperasse. No final, para fechar o chave de ouro, né? Ele praticamente pronunciou as palavras do Roberto Marinho, em 7 de outubro de 65, quando o Roberto Marinho dizia, só resumir para você, que a democracia, que a revolução, não é golpe militar não, a revolução que aconteceu no Brasil naquela época foi para restaurar valores de dignidade, respeito, honestidade, princípio do povo brasileiro. Não era golpe militar, era revolução. E o William Bonner estava acusando o Jair Bolsonaro de incitar uma ditadura, quis falar mal da ditadura, e aí eu quero parabenizar o João Michel, que ele não aceitou falar mal da ditadura, ele veio e foi com essa, e aí eu tenho medo também. Eu quero felicitá-lo porque ele disse que ele não falou mal, nem de nada que aconteceu na ditadura, até hoje não falou. Ele está assumindo o que ele pensa, né, Luiz? É interessante. É a primeira isso vez no é importante. Brasil. E você, se tem medo que o Brasil volte a ter uma ditadura, o Bolsonaro, passe a ter medo mesmo. Porque ele não viu nada de errado na ditadura. Então, é bom a gente saber avaliar as coisas, né? Então, se você acha que aquele período é melhor, então volte
Né? Isso realmente pode acontecer. Ele é claro, e ele não esconde isso não. É claro quando ele não fala mal de uma coisa que aconteceu. Só para finalizar o segundo bloco, é indiscutível que nesse momento nós temos um candidato realmente de direita. De direita mesmo. Beirando a extrema-direita. Que faz tempo que a gente não tinha. Não, é extrema-direita, Luiz. É o Enéas, né? O Enéas é que seria o mais próximo disso. Não, o Enéas ele tem mais... o Enéas era um intelectual. Ele tinha mais envergadura intelectual. E ele tinha mais honestidade de princípio. É interessante essa colocação. Porque o Enéas não estava representando os militares. Ele era um intelectual... Diga de passagem, nunca que se colocava na direita e tinha honestidade de princípio. Só que ele era tão inteligente, a pessoa achava que ele era louco. É uma direita mais... Mas ele, com esse mesmo segundo do Bolsonaro, ele conseguiu ser uma figura nacional. Foi o terceiro colocado em 94. Pois é, ele agora... Ele inventou aquele Meu Nome é Enéas e pegou, com os 7 segundos que o Bolsonaro tinha. Não sei se o Bolsonaro vai inventar alguma coisa com isso, certo? Só dizendo para você, eu vou para o intervalo, volto agora no último bloco, para fazer um elogio à Rede Globo. Eu critiquei, fazer um elogio. Sai daí não, volto já já. Fortaleza, terra de gente forte, que sabe vencer, que chega junto, determinada e acolhedora. Gente que inova, com sua alegria e o seu calor. Fortaleza de lutas e vitórias. Gente solidária e carinhosa. Gente que tem respeito, dialoga e sabe crescer. Gente que transforma vidas. Prefeitura e você. Parabéns, Fortaleza. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. A Prefeitura faz parte do maior programa de habitação da história de Fortaleza. Eu achava que não iria acontecer. Era conversa, era impossível. E hoje eu estou na minha casa. A Prefeitura realizou esse sonho para mim. Mais de 15 mil famílias de bairros carentes já foram beneficiadas com o papel da casa ou moradias novinhas. Com o papel da casa, a casa agora é minha e da minha família. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu programa, do meu programa, do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, e chegou o Alckmin, e você comentava, eu comentava, a gente comentava no blog Hora da Verdade, no blog do Luiz Cláudio, e todo mundo comentando em todos os locais, porque essa semana só deu isso, né? As redes sociais, eu acho que estouraram de tanta postagem por conta da entrevista do Ciro e do Bolsonaro. Todo mundo achava que na entrevista do Alckmin, que é o cara que tem mais afinidade com a Rede Globo iria amenizar. E aí eu quero parabenizá-la, porque nesse ponto ela foi isonômica. Ela não amenizou, não. Ela foi para cima do Alckmin, inclusive para questões de corrupção. Aqui é assim, aqui não tem esse negócio de ter nada contra ninguém, não. A gente está falando o que está vendo e está acompanhando. Ela foi muito forte com o Alckmin, eu vi a entrevista toda, questionou corrupção, questionou o desvio do metrô lá de São Paulo, questionou muitas coisas, né? Deixou ele em situação dificílima, questionou a situação do Aécio, questionou a situação do Azeredo. Eu vou só lhe interromper, pode ficar à vontade. Hoje não dá mais para esconder esse lado negativo do PSDB. Não dá mais. O PSDB... Ela fez aquele questionamento que você faz, Luiz. Que o PSDB... Aquele que você faz em relação ao PT e o PSDB hoje... Não, aquela história de dizer... Não, o PT tem que botar para fora o cara, tem que ter ética, tem que ser o quê. Aí quando chega... Quando atinge eles, você falou isso aqui várias vezes. Eles não botam para fora ninguém, eles não expulsaram o Azeredo, eles não caçaram aquilo que a gente reclamou aqui do Tasso. Né? E contemporizou com a Aécio Neves, o Aécio era para ter sido caçado, não foi. Até na votação do Senado, eu acho que o Tasso equivocou. O PSDB todo votou com o Aécio, cara. O presidenciável Geraldo Alckmin, ele sabe que tem sérias dificuldades. Na região sul e sudeste, literalmente, ele estancou
e é onde era a região que ele esperava ter um crescimento maior. Na região centro-oeste, que tem um eleitorado parecido com o sul e o sudeste, também ele não cresceu. Na região norte e nordeste, é sofrível a situação dele. Sofrível. É ruim, é muito ruim. Apesar de ele ter muito tempo de televisão, a partir dessa sexta-feira... É o que sobra. É o que sobra para ele. A esperança que ele tem, inclusive da entrevista que ele deu, foi essa que você está falando. Que a partir do dia 31. Do dia 31, que o grande palanque sempre foi das eleições de televisão, a partir desse dia que você vai ver os candidatos nessa sua telinha aqui, é maior, né, telinha? É assim, é maior. A partir desse momento que você vai ver o candidato na sua telinha aí, é que ele espera crescer. Mas será que só isso vai valer, Luiz? Dificilmente. O presidenciável Geraldo Alckmin sabe que na região Nordeste, muito difícil um crescimento dele a médio prazo. Eu acho que ele deverá centralizar na região Sul e Sudeste. Alguém disse para esses caras, e quando você fala em Michel Temer no Nordeste, quem passou por perto dele não existe? Ninguém quer nem ouvir falar? Está pagando caro. Olha, aqui no Nordeste todo, se você falar em um deputado por uns dias ele apoiou o Michel Temer, ele está desgraçado. É vaiado, Se você não gostar de um deputado, ele estiver no palanque, querendo esconder que apoiou o Michel Temer, pode chegar lá e dizer, para esse cabelo apoia o Michel Temer, adeus. Aqui no Nordeste é assim. É vaia mesmo, né, Carlinhos? Hein? É vaia. É sério, o negócio é sério. Vaia. Você tem que ter essa percepção. É sério esse negócio, é muito sério esse negócio. Você colocou isso aí, nós temos candidatos aí que ainda hoje E o PSDB ainda preço. tem 2 ministros lá dentro. O PSDB foi um partido co-irmão do PMDB ou do MDB de Michel Temer. O MDB esteve com o PT, o MDB esteve com o PSDB e... Mas principalmente nesse saco de maldade que o MDB fez, o PSDB estava ali do lado. E eu acho que está pagando um preço muito caro agora. O presidenciável Geraldo Alckmin vai estar esse final de semana aqui no estado do Ceará, onde ele vai tentar criar uma nova campanha direcionada principalmente ao povo cearense. Talvez ele vá usar muito o deputado federal Danilo Forte para fazer esse trabalho. E o Danilo também tem interesse, porque existe uma similaridade de pensamento dos dois. O mesmo que é o deputado... O Danilo é um que sofre de ter ficado muito perto do Michel. Sofre e talvez pague um preço e até um muito preço caro. errado. Eu estou aqui dizendo isso por quê? Porque ele deu apoio ao impeachment e não quis mudar de posição. E foi até o fim apoiando... você paga um preço um pouco... Por ser correto, às vezes. Correto. Tal. Mas, Carlos, como o João Moedo passou também aqui no estado do Ceará e passou também agora Geraldo Alckmin, você nota que não há uma grande repercussão. Eu acho que 3 blocos vão se formar na política cearense. Um, liderado por Lula, Fernando Haddad, aonde o Camilo vai ter que dar uma atenção especial. Outro, liderado por Ciro e Cid, aonde o próprio governador Camilo também vai ter que dar uma atenção especial. E um terceiro bloco, indiscutivelmente, vai ser liderado por Capitão Wagner. Não, desculpa, Capitão Wagner não, pelo Jair Messias Bolsonaro. E o Capitão Wagner. E o Capitão Wagner. É justamente isso. Agora, deixa eu lembrar uma coisa aqui, Luiz. Eu estava querendo falar que o Haddad também vai vir também na sexta-feira, não? Aí que eu ia deixar por último, mas você já tocou. Quem estará com Haddad, provavelmente, na minha avaliação? Camilo Santana e Eunício de Oliveira. O Haddad que representa aqui o Lula preso, né? O Lula não pode estar, o Lula preso. Por exemplo, uma das figuras que... Parece que como essa história do Michel é tão séria, o próprio senador Eunício que apoiou o Michel está tentando se desvencilhar desse apoio, falando que vota no Lula. Como Ciro Nogueira, aqui no estado vizinho do Piauí. A mesma coisa. Para você ter ideia como essa pecha é pesada. Outra coisa que o Luiz falou aí, que o Michel Temer o Alckmin está vindo para cá, mas precisa tomar cuidado. Ele veio para cá e você sabe para onde é que ele está indo, Bolsonaro? Está indo lá para São Paulo. E o Alckmin já está assustado. O Bolsonaro está indo atrás dos votinhos, que ele conseguiu melhorar um pouquinho, o Bolsonaro está indo lá. E quando chega nas cidades paulistas,
é multidões e o recebe, né, Luiz? Eu não tenho dúvida que a passagem de Fernando Haddad pelo estado do Ceará, ela vai demarcar ainda mais a parceria entre Camilo Santana e Eunício de Oliveira, para sedimentar um voto que outrora você chamava de um voto lulista, que agora querem transformar no voto petista pró-Fernando Haddad. Camilo tem demonstrado... Que no Ceará o voto é lulista. Como o voto como o apoio ao Camilo Santana é um apoio, eu não posso falar camilista, né? Mas é um apoio ao Camilo. Não tem nada a ver com partido aqui no Ceará. Não, é pessoal. É pessoal. Mas o Camilo tem noção de que o 13 do Lula, que vai passar Fernando Haddad, também o ajuda. Do outro lado, é indiscutível o empenho muito forte de Camilo Santana para levar consigo, no final agora, no primeiro turno, foi demarcado isso. O Eunício de Oliveira como um dos seus senadores. É muito forte. E se der certo e o Eunício for eleito, ele precisa ter muita amizade e gratidão ao que fez Camilo Santana, né? Porque é muito difícil. Na história do Ceará, teve 2 candidatos que foram eleitos sem apoio de governo, na história do Ceará toda, ao Senado. Um foi o pai do Tasso Gereissati, Carlos Gereissati. Interessante isso, nos anos 60. E o outro foi o próprio Tasso Gereissati, mas perdeu uma. Teve que perder a primeira eleição da história dele, porque foi candidato sem apoio do governador. Perdeu uma, aí na outra eleição ele conseguiu se recuperar e aí derrotou um candidato, né, que era governista, que é o nosso que era o Mauro Filho. Querido amigo Mauro Filho, que sempre, toda vez que se encontra comigo, manda um abraço para você. Então, para você ter ideia que a coisa, ser candidato a senador com chance de vitória, sem o apoio do governador, não é fácil, né? Não é fácil. E se isso acontecer, o seu Eunício Oliveira vai ter que ter, né, muita pressa ao ex-adversário dele, que o derrotou na eleição para governador, Camilo Santana, né, Luiz? É uma nova página da história da política brasileira cearense, independente do resultado final, no dia 8 de outubro. Luiz, a questão nacional vive uma espera, aí é que eu queria entrar nesse assunto, uma espera de uma mudança no cenário nacional para presidente da República com o início do programa eleitoral. Vai fazer uma diferença enorme. Agora, essa diferença para quem, Luiz? Além do Alckmin, que tem muito espaço, o Ciro, que tem até um espaço razoável, pode fazer a diferença, e para o Meirelles, que tem muito espaço, né? E para o PT do Lula, que tem muito espaço, porque o Bolsonaro, melhor que não tivesse nem televisão, né, Luiz? Porque só tem 7 segundos. Mas é interessante, um dos diretores do Datafolha, dando uma entrevista, ele falou uma coisa interessante. Para ele é bom, porque como ele não vai estar na vitrine, e literalmente ele não vai ser questionado pelo seu programa de governo e algumas propostas, e vai se direcionar às redes sociais, que é o seu público afim. Pode ser positivo. E também coloca... Ele pode botar no 7 segundos, olha, veja meu programa... Então, no meu site, no meu site, no YouTube. Exatamente. Esse público que acompanha o Bolsonaro, ele já tradicionalmente o acompanha nas redes sociais, não vai ter dificuldades. Do outro lado, você pode ter um programa do Henrique Meirelles e do Geraldo Alckmin e do próprio Lula, que vai ser uma loucura, na minha avaliação, você usar imagens passadas de um candidato que não pode dar entrevista, não pode gravar, é uma coisa surreal. Vai voltar o Lula lá, nasce uma estrela, né? Vai voltar tudo aquilo lá, vai ter muito choro, aquela coisa saudosista. Saudosismo, a comoção da população mais pobre, que teve o apoio e não vai ter mais. E tem outra coisa, outro fato que também aconteceu agora no final, que é uma frase do Ciro pesada para cima do Bolsonaro, né? Que o Ciro disse que não tinha interesse nos eleitores do Bolsonaro, né? Que não podia ter interesse, mais ou menos isso que ele disse, em pessoas que desprezavam a pobreza, desprezavam os negros, desprezavam as pessoas pela opção sexual, que ele não queria, não precisava de um eleitor desse, porque ele chamou... Uma agressividade gratuita mesmo. Ele chamou o Bolsonaro de
Discípulo. um mal fabricado Hitler tropical. Mais ou menos isso, foi, Luiz? Mas... 30 segundos aí só para você falar. Não, eu acredito que já existe uma polarização hoje em matéria de discussão midiática. Entre o Ciro e o Bolsonaro. Na qual no próximo programa eu acho que a gente vai ter dados mais fortes para falar sobre isso. Luiz, obrigado. Obrigado pela agradeço. presença, irmão. Vamos continuar aqui, eu e o Luiz, analisando essas eleições. Você viu o programa de hoje pesado, porque não vai ser fácil a gente analisar isso aqui. Mas sempre vai fazer com muita isenção, muito respeito a você e à cidadania brasileira, para que a gente consiga levar o nosso país para um caminho melhor, tá bom? Obrigado a você. Até a próxima semana com mais um programa Pela Ordem. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.